Então, cheguei ao ponto aqui muito interessante que eu queria trazer para vocês, tá? Boa, o Guilherme colocou ali, ó, 86.400 segundos, 24 horas de processamento. Lógico, né? E aí, se você pausar, você vai dividir ali no meio sua computação e vai pagar só pelo que você utilizou ali. Legal? Então, o Gustavo está perguntando ali sobre o link do WhatsApp. Vou compartilhar com vocês depois o link do WhatsApp aqui das nossas comunidades aqui do Microsoft Fabric. Bacana? Então, já eu compartilho com vocês aí. Então, a gente vai aqui trazer um ponto interessante, galera, que eu recebi uma mensagem esses dias de um colega que, basicamente, ele me falou o seguinte: Sidney, eu tenho uma computação, uma F2. Teoricamente, eu deveria pagar, sei lá, vou falar um valor aleatório aqui, tá, galera? Eu deveria lhe pagar R$2.000, né, por essa computação ali, para eu passar o dia inteiro com ela ligada. Legal? Legal? Até então, sim. Só que o meu custo, e aí o que o meu colega me disse, né, Sidney, só que o meu custo extrapolou isso. Como que isso é possível? Tá certo essa computação, tá certo. E ele me mandou uma mensagem meio que brigando comigo, né? Meio que reclamando comigo, né? E aí eu falei, cara, primeiro ponto que eu sempre falo para todo mundo. Cara, você leu a documentação? Na documentação tá claro essa questão aqui. A gente chama de boosting de capacidade. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui, a gente vai ter aqui as nossas capacity units, e aqui eu tenho o meu tempo de processamento. Então, vamos supor que aqui eu tenho o limite de 100% de uma capacidade, deixa eu escrever aqui, de uma capacidade F4. Vou pegar o exemplo aqui de uma capacidade F4, tá? Aleatório, tá? Não sei quantos CPUs tem aqui. Então, vamos dizer que aqui você tem um processamento aqui do seu Data Factory, um job de Spark rodando, legal? Você tem aqui também sei lá, um Data Warehouse rodando, e você tem vários processos concorrendo ao mesmo tempo. Então, suponhamos que todos esses processos aqui concorreram ao mesmo tempo, você atingiu os 100% de limite da sua capacidade, tá? Então, essa linha aqui é a linha da sua capacidade. Então, uma vez que você atingiu esse limite, o que a Microsoft faz? Para que esse processo não deixe de executar, a Microsoft te entrega uma capacidade extra, que é chamada de boosting, que é basicamente quase que o dobro da capacidade que você tem. E aí, galera, tem na documentação, tá? Para cada nível de capacidade, ele diz qual que é o boosting que a Microsoft te entrega. Para que isso? Para ajudar esses determinados use cases. Por exemplo, galera, eu rodei aqui o Data Factory, eu rodei aqui o Spark ao mesmo tempo. E aí a minha capacidade não atingiu o 100%. Então, o ideal é que você mantenha o processamento da sua capacidade ali abaixo de 80, tá? Para que você tenha um limite ali que, se uma vez você adicionar mais um processo aqui nessa execução, você consiga ter um limite aqui para executar o seu processo. Legal? E aí, uma vez que esses 3 processos em conjunto atingiram o meu limite de 100%, a Microsoft ele vai te entregar uma capacidade extra. E aí, esse processo que ficou meio que pendente de executar, a Microsoft vai rodar para você aqui numa capacidade chamada boosting. Tá? Isso está documentado. Inclusive, é boa, tô vendo a galera colocar aqui no chat aqui vários exemplos, né? Eu gostei desse primeiro exemplo aqui do Wesley, é o cheque especial. Velho, o cheque especial do Fabric, cara, que excelente. Cheque especial do Fabric, muito bem colocado, né? Vou usar isso aqui nas minhas apresentações, tá? Por que o cheque especial do Fabric? Ele vai te dar um limite. Se você não usar esse limite com parcimônia, seu nome vai para o SPC. Tá? E a Microsoft vai te cobrar por isso. Legal? E por que eu estou dando essa explicação aqui toda detalhada para vocês? E não só a questão do cheque especial, eu achei interessante aqui a outra questão que o Guilherme colocou, é o famoso auto-scale, só que ele escala para uma capacidade maior. Então, se você lê a doc, você toma um susto exatamente. Só que isso aqui é um benefício que a Microsoft está te entregando para o seu processo não deixar de executar.
Existe a possibilidade de você configurar um limite nesse boosting e não usar o boosting. Ou seja, você vai se obrigar a manter o seu processamento aqui na camada na média ali de 80%, tá, galera? Então, aqui a gente tem uma capacidade de F4, que é relativamente uma capacidade pequena, né? É o segundo nível de capacidade, o primeiro é o F2. Então, é importante que você entenda ali o seu workload. Bacana? Então, isso aqui é o conceito inicial. Então, nesse boost de incapacidade aqui, eu já estou respondendo a pergunta do meu colega que me mandou lá no WhatsApp e não leu a documentação, tá? Então, não, a Microsoft não está cobrando mais. E não tem só o boosting, tá? Passou do boosting, eu vou aqui para o próximo cara, que é o smoothing. Então, aqui é o cheque especial, aqui é o SPC e o Serasa te cobrando. Então, vamos lá. Executei o meu processo, né? Atingi a capacidade, usei aqui o boosting, legal? E uma vez que o meu processo ele finalizou e eu deixei de executar o meu processo, a Microsoft ela vai querer te cobrar de volta essas capacidades em units aqui que ela te emprestou. Legal? Então, a partir do momento que o seu workload esteja idle, ou seja, sem executar nenhum tipo de processo, a Microsoft vai lá e te cobra a capacidade que ela te emprestou num processo que a gente chama de smoothing. Beleza? Esse smoothing, você tem ali aproximadamente 24 horas para, na verdade, quando eu dou um boosting, dependendo da execução do seu processo, eu vou voltar aqui no slide anterior, você tem 24 horas para processar os dados que vocês estavam processando. Legal? E uma vez que você conseguiu processar ali dentro das 24 horas, top, tá? Então, vou colocar o Hzinho aqui de 24 horas, tá? Para processar essa informação. E desculpa aí minha letra feia, tá, galera? Eu tô escrevendo com o mouse aqui. Em breve eu vou comprar aqueles tablets que você escreve com a canetinha aqui, mas isso aqui é só a título de exemplo, tá bom? Então, conseguiu processar em 24 horas? Show de bola. Se não conseguir processar em 24 horas, a Microsoft vai matar esse processo, tá? E aí, mais para frente, uma vez que você conseguiu... Deixa eu tirar essa pergunta daqui, que eu acabei esquecendo, estava olhando aqui para a minha outra tela. Uma vez que você conseguiu processar esses dados, depois a Microsoft vai fazer essa cobrança. Então, o seu workload ele vai precisar estar idle. Então, percebam aqui que a gente está exemplificando. Ó. Eu tenho uma capacidade, só um exemplo, tá, galera? Uma capacidade, 2, 3, 4, 5. E ele me disponibilizou 3, né? Então, teoricamente, ele vai ter que me cobrar as 3. Se, por exemplo, eu tiver 2 aqui, eu vou conseguir pagar as 3. Ó. 1, 2, 3. Mas se eu estiver processando 4 unidades aqui, eu estou trazendo um exemplo bem genérico, tá, galera? A gente vai ficar devendo. Ó. E aí, quando a gente fica devendo, acontece uma outra coisa. Beleza? Tudo isso aqui está documentado. E para mim, galera, isso aqui é muito claro. Tá? Por quê? Porque eu li a documentação, porque eu entendo como funciona por debaixo dos panos. Mas para quem não leu a documentação, não sabe o que acontece. Então, suponhamos que meu dado processou, Microsoft me cobrou ali, tá tudo certo. Eu não devo mais nada, vida que segue. Legal? A próxima questão aqui, tá? É o throttle. Então, se eu executei o meu processo e dentro das 24 horas eu não consegui pagar a minha dívida do boosting, lembrando, você consegue configurar, tá? Qual que é a porcentagem de utilização de boosting lá na administração do seu tenant, beleza? Então, uma vez que eu não tive nenhum ambiente idle aqui para que eu possa pagar o que eu devo, né? Vamos dizer assim, o cheque especial, né? Como o nosso colega colocou, eu vou começar a ter um carinha chamado throttle. O que é o throttle, galera? Basicamente, os seus acessos aos dados, né, vão começar a ser rejeitados, tá? E aí você não vai ter mais o boosting, porque você está devendo. Então, toda solicitação que seja enviada tanto ali para uma execução de um SQL, para uma execução de Spark, ou para uma execução de um modelo semântico, um Direct Query, alguma coisa ali nesse sentido, ele vai sofrer o throttling,
basicamente você não vai, você vai ter rejeições no seu ambiente. É o que a gente chama ali de execuções de background e de execuções iterativas, tá? Vai começar a ser rejeitado e o seu ambiente vai parar de funcionar, beleza? O seu ambiente vai travar, legal? E aí, basicamente, o que a galera faz quando o ambiente trava na hora ali, pessoal? Vai lá e dá um pause na capacidade. Uma vez que você pausou a sua capacidade e você não pagou o que você devia, o que a Microsoft vai fazer? Vai te cobrar com o seu workload pausado. Ou seja, teoricamente, você espera que o seu workload esteja pausado e que você não vai pagar por isso, mas o que acontece? A Microsoft te cobra com o workload pausado. Tá? E depois que você despausa o seu Fabric, vida que segue. Legal, galera? Então, isso aqui, cara, eu acho que só essa explicação que eu dei aqui no final dessa live, para mim, porque eu não tinha explicado isso anteriormente em algum... Eu já tenho alguns vídeos de capacidade no meu canal, mas eu não tinha explicado detalhadamente o que era essa questão de smoothing, throttling, boosting e a questão de você pausar a sua capacidade, tá, galera? Então, lembrando, pessoal, você consumir uma capacidade extra que a Microsoft te dá, entre aspas, gratuitamente, você pode configurar para não utilizar, é importante que tenha, para que se, por algum motivo você não conseguiu processar os seus dados ali dentro do seu período diário, que você extrapole um pouquinho ali, mas pelo menos o seu processo ele finalize, tá? E aí, mais uma vez, galera, mantenha o seu workload abaixo de 80%, isso é melhores práticas, para que você não atinja os 100% e tenha que utilizar o boosting. Legal? Então, cara, essa explicação aqui, cara, é sensacional, tá? E antes de eu entrar aqui na questão de limitações de capacidade, eu quero olhar as perguntas, porque provavelmente eu vi que tem várias perguntas aqui. Legal? Deixa eu subir aqui, vamos lá, 80 segundos, boosting, vamos lá. Assim como os bancos oferecem como oportunidade de cheque especial, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Exatamente. Por exemplo, se eu sei que eu preciso usar o boosting de capacidade, eu vou saber que eu vou ter que pagar por isso depois. Isso vai impactar no meu workload. Então, ótimo ponto aí, Arthur e meu brother. Cara, obrigado por estar aqui, tá? Você sabe que a gente está junto aí até o fim. Beleza? Um abraço. Vamos lá, Matheus. Sigo atrasado 3 minutos. Dúvida? Tem como desligar o boosting? Tem as configurações lá na administração do tenant que você consegue dizer qual que é a limitação, porcentagem que você quer utilizar. Beleza, Matheus? O que é um F4? É um furacão? Boa, o F4 é o tamanho das capacidades no Microsoft Fabric, tá? Então, a gente tem vários níveis de capacidade. Então, a gente tem aqui o F8, aí depois a gente vai ter aqui o F64, a gente vai ter aqui o F1024, a gente vai ter várias capacidades, tá? É a escadinha do poder computacional. Beleza, Rodrigo? E basicamente o F64 é uma das capacidades mais utilizadas para um workload mais pesado, né? Mais heavy, vamos dizer assim. Legal? E várias features e funcionalidades, elas só funcionam a partir aqui do F64. A gente já vai falar disso, tá? Só para eu não deixar isso aqui no escuro para vocês, deixa eu vir aqui na documentação e pegar aqui, eu falar assim, ó, Fabric Capacities. E aí eu vou acessar a documentação e basicamente aqui ele explica como que você planeja a sua capacidade, né? Como que você calcula, olha lá que interessante, ó. Então aqui eu vou ter qual que são as capacity units. O F64 é um tamanho de uma das capacidades que a gente tem, né, Rodrigo? E eu vou ter lá desde a F2 até o 2048. Eu falei 124, mas é 2048, tá? Aqui são as capacity units e aqui é o tempo de uso em CPU. Legal?
Então, aqui é 60 capacity units e tudo mais, e assim vai aumentando. Como que você estima? Tem algumas considerações. E mais aqui, ó, eu tenho aqui a questão do throttling, que eu expliquei para vocês. Então, leiam essa documentação, tá, galera? Tem a questão aqui do... Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho o Surge Protection, tá? Que é basicamente a gente configurar os limites, ó. Basicamente a pergunta que você fez aí, tá, Matheus? Vou colocar essa documentação aqui no chat para a gente configurar os limites. Ele chama de Surge Protection, beleza? E deixa eu ver o que mais aqui. Tem a capacidade do Copilot, licenciamento. Eu quero ver aqui as questões do boosting. Ó, aqui ele mostra a quantidade de vCores, tá? Então, lá no F2, ele tem metade de um vCore que o Power BI tinha, tá? Então, é metade de um vCore que está processando ali os seus dados. E aí, ele vai aumentando ali a quantidade de vCores, tá? Isso aqui especificamente para o Fabric, mas cada workload, ele tem a sua maneira ali de tratar o dado em memória. Legal? Então, leiam a documentação, pessoal. É muito interessante, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de pergunta. Pergunta interessante aí do Guilherme, mais uma vez. Como os recursos das capacidades são serverless? Todo dia eu uso, pago e sou punido pela diferença comparado ao dia anterior, certo? Não. Vamos lá. Os recursos das capacidades são serverless, certo? Então, você contratou sua capacidade por 30 dias. Então, durante 30 dias, você vai ter X de computação. Independente se você vai usar um dia sim e um dia não. Você vai pagar a partir do momento que a sua capacidade esteja ativa. Então, se você utilizou hoje e pagou por isso, se amanhã você não precisa utilizar, você pode dar o pause. Se você não pausar, você vai pagar o valor cheio do mês. Legal? Então, você não é punido pela diferença comparada ao dia anterior. O que a gente está falando aqui de ser punido comparado à diferença é quando a gente usa o carinha chamado boosting, tá? Então, o boosting é basicamente a Microsoft te dá uma computação a mais. Se você não utilizar a computação a mais, deixa eu só apagar isso aqui que já está começando a ficar bagunçado. Se você não utilizar a computação a mais e manter ali o seu processamento de capacidade, né? Manter o seu processamento de capacidade ali dentro do seu limite dos 100%, no final do mês aqui, dos 30 dias, você vai pagar aqui seus X reais, beleza? De acordo com a capacidade que você selecionou. Bacana? Beleza. A empresa que eu trabalho tem um F64, bacana, já é uma capacidade excelente ali, já é um nível de processamento um pouco mais alto, tá? Perfeito, é throttling mesmo, acontece aqui, tive que acompanhar de perto, beleza, cara, eu já vi múltiplos use cases, vários colegas já me pingaram aqui, Cid, meu Fabric parou de funcionar, começa a dar erro, o modelo semântico não funciona, as queries do SQL não funcionam, sim, por conta do throttling, isso está documentado. Beleza, galera? Show. As capacidades trazem limitações de sessões do Spark? Sim, trazem limitações. Fiquem de olho nos meus próximos posts, fiquem de olho nos meus próximos vídeos. Vou trazer um deep dive de Spark aqui para vocês, galera, tá? Não cobre aqui nesse livro, né, agora nesse exato momento, tá? Porque a gente vai falar de Spark nesse livro, mas fiquem de olho no meu canal aqui do YouTube. Vou trazer sessões de limitações de capacidade com o Spark aqui no Fabric, tá? Né? Spark que vocês gostam? Então vamos falar de Spark aqui, beleza? Então tem limitações sim. A gente vai falar disso. Inclusive é um tópico que, cara, todo mundo que roda um processo aqui no Spark, no Fabric, é uma dúvida de muita gente. Vamos falar disso em breve aqui no canal.